De fato, se a vida espiritual é um crescimento, ela é um movimento. Mas o movimento é sempre uma passagem de uma falta para uma posse. Ou seja, uma coisa que estava fria vem a ser quente. Uma coisa que era pequena vem a ser maior. Só que esse movimento tem que vir da nossa vontade. O movimento espiritual, ele tem que vir da nossa vontade. Então nós temos que querer ser santos. Só que a gente não vai querer ser santo se a gente não vê em nós faltas que devamos melhorar. Por exemplo, os filósofos, os sábios, quando eles percebem em si uma ignorância, eles ficam tão inconformados com isso que eles vão procurar estudar e assim crescer. Mas se eles, têm em conta que não existe dúvida, que não existe ignorância neles, eles não vão procurar estudar. Porque ninguém abre uma porta já aberta. Então ninguém estuda para alcançar uma verdade, pensando que já sabe de todas as coisas. Então, quando você vai se aniquilando, assim mesmo, se esvaziando, assim como Cristo se aniquilou por nós e se encheu da graça de Deus como sendo homem, assim também eu devo me aniquilar a mim para poder me encher da graça de Deus. Percebendo o meu nada, eu percebo, nossa, como eu tenho fome e sede espiritual, só que eu estou tentando me alimentar das coisas do mundo. Eu tenho fome por um alimento e eu vou querer comer um McDonald's. Não é isso. Não é isso. Então, você tem que fazer esse exame espiritual, esse exame de consciência, para ver quais são os vícios que você deve vencer. E vencer ativamente, numa luta. Você purificar ativamente. Porque se você não sabe os vícios em que você deve melhorar, você não emprega o movimento, o crescimento espiritual. Se você não cresce espiritualmente, você vai ficar estagnado na vida purificativa até você morrer. Sendo que Deus nos chama, é vocação de todos os homens. Assim como alguns homens são vocacionados para o casamento, outros para se tornarem padres, é vocação de todo homem alcançar a sétima morada. Não só uma vocação, é uma obrigação espiritual. É uma obrigação nós tendermos para a perfeição. É uma obrigação. Se o cristão ele não tende para a perfeição, se o cristão ele relaxa no ponto onde ele está ofendendo Deus. Porque Jesus Cristo não morreu para sermos medíocres. Ele morreu para sermos santos. Sede santo como o Pai é santo. Se ele quisesse, não, pode ser sim um santo medíocre. Sede santo como o meu tio Ayrton da Galileia santo, e ele falta de vez em quando na sinagoga, seja santo como ele. Não, ele fala, seja santo como o Pai é santo, e Deus é infinitamente santo. Seja santo como Deus é santo. Então, o princípio de toda a vida espiritual o princípio da vida purificativa me dar conta de quais são os meus vícios, quais são os meus defeitos, quais são as causas deles, e pedindo ativamente ao Espírito Santo a sua graça, eu possa empregá-la vencendo esses vícios. Porque se eu venço continuamente um vício atrás do outro, eu vou me dispor para os dons do Espírito Santo e passar para a vida iluminativa, que é apenas mais outro passo para a vida unitiva, que era a vida de São Tomás de Aquino, a vida de São João da Cruz, Santa Teresa, e desses santos mais avançados, todos nós. Todos os santos ou estavam na sexta ou na sétima morada. Todos nós devemos procurar a santidade, então também chegarmos à vida unitiva. Então, saia deste vídeo com com o seguinte propósito: eu vou fazer o exame de consciência geral da minha vida, saber onde eu estou localizado espiritualmente. Todos os que estão assistindo meu vídeo estão localizados na vida na idade purificativa. Então, o que eu devo purificar? Quais são os meus defeitos? E empregar penitência, mortificação, jejum, a oração, e aí que entra a quaresma, para vencer todos esses vícios. Como você pode vencer o vício dos olhos? Saindo de todas as redes sociais, porque Jesus Cristo foi para o deserto. Como você pode vencer o vício do eu? Orando, lendo a vida dos santos, vendo como eles se dedicavam a Deus. Às vezes, por exemplo, eu medito assim, a humildade em si, mas não tiro tantas resoluções disso, mas é só me lembrar da Virgem Maria, que de todas, que foi a mais humilde de todas as criaturas, mais humilde que todos os santos e anjos juntos, do passado até o fim do mundo. Ela se dedicava, ela se aniquilava tanto a si mesma para Deus, que
que é impressionante como que a criatura, que é mais perfeita que os anjos, é perfeita a nível hipostático, da união hipostática, se aniquila desse jeito. Aí eu entendo, porque ela entende que ela é uma criatura, ela não é Deus, então ela se vê como nada, ela se vê como nada, e por se ver como nada, por isso que ela não humilha ninguém. Eu fico pensando, nossa, a Virgem Maria, ela foi a mulher mais santa do mundo, a mulher mais perfeita, que possui a maior riqueza, que ela poderia dizer, eu sou mãe de Deus, mas você não vê que ela diminuiu ninguém na sua vida. Pelo contrário, ela serviu até os piores pecadores. Ela sabia que Judas ia trair Jesus Cristo, mas ela lavava as roupas de Judas, ela fazia comida para Judas, ela o respeitava, rezava por ele. Ela não humilhava os pecadores. Por quê? Porque ela via, eu sou nada. Eu sou nada. Então, se a única coisa que eu sou é a vontade de Deus, porque que a única coisa que existe, e a vontade de Deus é a salvação dos pecadores, é a única coisa também que eu vou querer. Então, meditem, leiam, vejam as obras dos santos, a sua vida, a sua biografia. Então, se você, por exemplo, tem defeitos na vida da castidade, leia sobre aqueles santos, como eles venceram as suas tentações contra a castidade. São Francisco de Assis, ele se jogava em flores de espinhos para vencer tentações. Ou se o seu problema é a ganância, veja como Santo Antão vendeu todos os seus campos para viver na pobreza, só por ter ouvido falar que Jesus Cristo disse: quer ser perfeito? Venda tudo para a glória de Deus. Ele só ouviu falar isso na missa, ele imediatamente vendeu tudo. Ou, se seu defeito é a falta de humildade, veja aqueles santos mais humildes. Nossa Senhora, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, sua humildade é incrível. Ou, se seu problema é a generosidade, veja as obras de São Nicolau. Porque assim como nós, por vermos uma maçã por muito tempo, nós criamos gosto e desejo para comê-la, vendo as obras e os exemplos dos santos, nós temos um gosto para imitar. Porque o bem, ele clama, ele é vocação para ser imitado. Porque assim como o bem, por si mesmo, através de si mesmo, ele é vocação para ser desejado, também é de ser imitado, de ser comunicado a nós. Então a gente sente aquele ardor. O Espírito Santo falando em nós, imite esse santo que eu fiz ele como um candelabro para você ver, para você imitar, para você ser luz junto com ele.